campanha Fevereiro Roxo é voltada para a conscientização e tratamento de algumas doenças. A cor roxa conscientiza sobre lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Alzheimer, lúpus e fibromialgia são doenças diferentes, mas que apresentam dois pontos em comum. São doenças crônicas e incuráveis. A doença do Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo que se manifesta pela deteriorização cognitiva e da memória, além do comprometimento progressivo das atividades de vida diária. O primeiro sintoma e o mais característico é a perda de memória recente. Com a progressão da doença, vão aparecendo os sintomas mais graves, como a perda da memória remota, ou seja, dos fatos mais antigos, bem como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. Embora ainda não possua uma forma de prevenção específica, recomenda-se manter a cabeça ativa e uma boa vida social regada a bons hábitos e estilos. Isso pode retardar ou até mesmo inibir a manifestação da doença. O Alzheimer pode ser tratado pelo psiquiatra, geriatra ou por um neurologista. E o tratamento é medicamentoso, capaz de minimizar os distúrbios da doença e propiciar uma redução da progressão do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária. O Alzheimer é a forma mais comum de demência e ocorre em pessoas de idade, sendo responsável por mais da metade dos casos de demência no país, conforme o Ministério da Saúde. O farmacêutico, ele é um importante profissional dentro dos cuidados dessa patologia, tendo em vista a utilização de muitos medicamentos. O lúpus é uma doença inflamatória autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como a pele, articulações, rins e até mesmo o cérebro. Em casos mais graves, se não tratada adequadamente, pode provocar a morte. O lúpus pode se manifestar de 4 formas diferentes, que têm causas distintas: lúpus discoide, lúpus sistêmico, lúpus induzido por drogas e lúpus neonatal. O lúpus discoide fica limitado à pele da pessoa e pode ser identificado com o surgimento de lesões avermelhadas com tamanhos, formatos e colorações específicas na pele, especialmente no rosto, na nuca e ou no couro cabeludo. Já o lúpus sistêmico é o mais comum e pode ser leve ou grave conforme cada situação. Nessa forma da doença, a inflamação acontece em todo o organismo, compromete vários órgãos ou sistemas, além da pele, como rins, coração, pulmões, sangue e articulações. Algumas pessoas que têm o lúpus discoide podem eventualmente evoluir para o lúpus sistêmico. O lúpus ele também pode ser induzido por drogas. Essa é uma forma comum e acontece porque substâncias de algumas drogas ou medicamentos podem provocar inflamação com sintomas parecidos com o lúpus sistêmico. No entanto, a doença, nesse caso, tende a desaparecer assim que o uso da substância terminar. Já o lúpus neonatal é bastante raro, afeta filhos recém-nascidos de mulheres que têm lúpus. Normalmente, ao nascer, a criança pode ter erupções na pele, problemas no fígado ou baixa contagem de células sanguíneas, mas esses sintomas tendem a desaparecer naturalmente após alguns meses. Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas do lúpus podem surgir de repente ou se desenvolver lentamente. Eles também podem ser moderados ou graves, temporários ou permanentes. A maioria dos pacientes com lúpus apresenta sintomas moderados que surgem esporadicamente em crises nas quais os sintomas se agravam por um tempo e depois desaparecem. Os sinais mais comuns são fadiga, febre, dor nas articulações, rigidez muscular e inchaços. Roxo cutâneo, vermelhidão na face em forma de borboleta. Essas manchas aparecem sobre as bochechas e a ponta do nariz, ou até mesmo de forma generalizada, podendo piorar à luz do sol. O diagnóstico do lúpus não é tão simples, porque os sintomas podem variar muito de pessoa para pessoa e mudam com o passar do tempo, o que em várias vezes confunde com os sinais de outras doenças. Por isso, ainda não há nenhum exame ou teste específico para diagnosticar o lúpus, mas isso pode ser feito com segurança a partir de exames de sangue, urina e dos sintomas clínicos apresentados ao médico durante o exame físico. Ainda não existem formas conhecidas de se prevenir o lúpus, tendo em vista que as causas da doença ainda não são totalmente conhecidas. Também não há vacinas.
Destaca-se a participação do farmacêutico na realização dos exames de sangue, urina e também a ajuda da identificação de alguns sinais clássicos, encaminhando esse paciente ao médico. A fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada, crônica, durando mais de 3 meses, mas que não apresenta evidência de inflamação nos locais de dor. Ela é acompanhada de sintomas típicos, como sono não reparador, aquele sono que não restaura a pessoa, e muito cansaço. Pode haver também distúrbios do humor, como ansiedade e depressão, e muitos pacientes queixam-se de alterações da concentração e da memória. O diagnóstico da fibromialgia é eminentemente clínico, com a história, o exame físico e exames laboratoriais auxiliando para afastar outras doenças, outras condições que podem causar sintomas semelhantes. Não há alterações dos exames que indicam inflamação, como a velocidade de hemossedimentação, o VHS, nem da proteína C reativa. Exames de imagem devem ser interpretados com muito cuidado, pois nem sempre os achados da radiologia são a causa da dor do paciente. A fibromialgia pode aparecer em pacientes que apresentam outras doenças reumáticas, como artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico, e muitas vezes dificulta uma completa melhora desses pacientes. O principal tratamento da fibromialgia é não medicamentoso. Recomenda-se fazer o exercício aeróbico, aquele que mexe com o corpo todo e acelera os batimentos cardíacos. E, além disso, é importante também entender sobre a doença, ser educado para isso. Em alguns casos, terapia psicológica pode ser útil, principalmente para aprender a lidar com a dor crônica no dia a dia. As medicações também são úteis para diminuir a dor, melhorar o sono e a disposição do paciente com fibromialgia, para permitir a prática dos exercícios físicos. Ele vai precisar de um suporte, de orientação do farmacêutico, na medida que faz uso de várias medicações, que essas medicações, além dos benefícios esperados, também podem causar efeitos indesejados.